Eduardo Bolsonaro se licenciou do seu mandato em março de 2025 e permaneceu nos Estados Unidos, também conhecido como fugiu, mas vai lá, onde tem articulado com autoridades americanas para pressionar por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Agora investigado por atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro, também conhecido como tentativa de coação, vai lá, o Eduardo pode fazer com que o Bolsonaro tenha os seus bens bloqueados. Muito bom, Dudu. Muito bom. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Quem diria? Eduardo Bolsonaro, um grande aliado do Brasil. Quem imaginou isso, não é? Uma coisa que eu acho muito importante que a gente traga aqui já de início é o seguinte. A gente viu durante muito tempo o Bolsonaro e a sua família fazendo de tudo e nada acontecendo. E agora o que a gente acompanha é algo na linha do início do fim. Claramente é o início do fim. É algo que, de fato, pode levar... ontem a Sofia já fez um corte sobre isso, né? Todos os juristas apontando que há uma criminalização aí, um avanço nessas investigações que possa levar o Eduardo Bolsonaro para a prisão é algo praticamente dado como certo por muitos criminalistas. Muita gente já está fazendo essa avaliação e para além do pensamento político, e esse sorrisinho da Ana aí já mostra muito sobre isso. Porque o Eduardo ele faz uma coisa que é óbvia, que é fazer provas contra si mesmo, com todos os vídeos, com todas as publicações que ele coloca. E depois, inclusive, essa semana, ontem, né, ele ameaçou o Gonê, depois ele vai lá dizendo, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho caneta para fazer. Ele vai lá e faz, né? Ele está se sentindo acuado, ele vai lá e fala qualquer coisa, e não à toa ele saiu do Brasil. Ele saiu do Brasil porque ele sabia que algumas sanções poderiam sim afetá-lo. E agora, um ponto que é importante é esse, Ana, porque o fato do Bolsonaro já ter dito e ter comprovado ali que sustenta o Eduardo nos Estados Unidos e ele agora ser investigado por causa dessas ações que ele vem promovendo nos Estados Unidos, pode fazer com que as contas da família, no caso as contas do Jair Messias Bolsonaro, sejam bloqueadas, assim como os bens. Olha só que chata essa notícia. Eu vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Ana. Vamos dar um pouquinho de risada aí com os bolsonaros que podem se dar realmente mal. Acho que ninguém mais vai comprar imóvel à vista. Vai esvaziar as caixas de sapato? Vamos descobrir, vai lá. E agora falar sobre outro caso que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje, do jornal Folha de São Paulo, que tem a ver com a investigação de uma tentativa de golpe no nosso país, que tem a ver com a movimentação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado lá nos Estados Unidos. Ó que bonita você no telão aqui, ó, Mônica, no nosso super telão. Abre a tela aqui para mostrar a Mônica e a sua tela. Cadê? Ó, olha aí, ó, que bonitona você aí, ó. A Mônica Bergamo apurou essa história de que o Bolsonaro pode ter os bens bloqueados porque ele está financiando o Eduardo lá nos Estados Unidos. E ele está usando o dinheiro do Pix para isso. É isso, Mônica? É isso, Fabiola. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, quando apresentou ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que o Eduardo Bolsonaro fosse investigado, ele já deu a pista, né? Porque ele elencou diversos crimes que o Eduardo Bolsonaro estaria cometendo nos Estados Unidos, coação de autoridade no curso do processo, tentativa de obstrução de investigações. Por quê? Porque ele está nos Estados Unidos articulando para que o governo Donald Trump sancione o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos contra o Bolsonaro no Brasil. Ou seja, ele está tentando colocar um governo estrangeiro para intimidar um juiz brasileiro. Isso é uma tentativa clara de obstrução da justiça no entendimento da Procuradoria-Geral da República. O governo brasileiro, inclusive, o Fabiola, tem o entendimento de que não é o Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro é um surfista, que as Big Techs estariam por trás desse movimento. Ok, mas mesmo como um surfista, ele está tendo um papel de cometer crimes nos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que ele está lá cometendo esses crimes e o ex-presidente Jair Bolsonaro declara que está sustentando ele nos Estados Unidos,
Então, obviamente, quem está financiando o crime é também um criminoso. O Gonê já deu a pista ao dizer que o Bolsonaro precisaria ser ouvido sobre essas declarações de que está financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, ele já deu a pista e entre os... Ai, posso interromper um pouco aqui para dizer, eu tenho certeza que ele vai dizer, ai, mas isso aí era só bravata, só jeito de falar. Certeza. Pode sim. Os próprios bolsonaristas a esse temor, e eu fui checar no Supremo e, de fato, essa possibilidade é muito concreta, porque ela é até óbvia, né, ô Fabiola? Se tem alguém cometendo um crime e alguém financiando essa pessoa que está cometendo esse crime, essa pessoa também ela é criminosa, especialmente se ela é a beneficiada por esse crime. Porque quem poderia se beneficiar por essa tentativa de obstrução da justiça? O próprio Jair Bolsonaro. Então, são peças que vão se encaixando. Teve um magistrado com quem eu conversei, ô Fabiola, que me disse que é possível até, talvez menos provável, porque não há intenção de prender o Bolsonaro antes do trânsito em julgado dos processos a que ele responde, mas que cabe, inclusive, prisão preventiva. Quando você tenta obstruir uma investigação, você pode ser preso. E isso a gente já viu várias vezes no Brasil, investigados que tentam obstruir a investigação sendo presos. Então, caberia, inclusive, prisão preventiva. Mas o mais provável é um bloqueio de bens. Ou seja, um bloqueio... Era isso? Eu tava me deleitando tanto que não me deu tempo. Exatamente isso, Ana. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria do Brasil 247, certo? Porque o STF avalia a prisão e bloqueio de bens de Jair Bolsonaro por custear a ofensiva de Eduardo contra a corte nos Estados Unidos. E ministros estão agora fazendo interpretação do financiamento como participação nos crimes investigados. E PGR já sugere medidas cautelares, incluindo eventual prisão preventiva. De acordo com a coluna, né, da Mônica Bergamo, no Folha de São Paulo, ela já aponta que a PGR já faz essa sugestão. De acordo com a reportagem, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que o Bolsonaro utilizou cerca de 8 milhões, já utilizou 8 milhões dos 17 milhões arrecadados anteriormente por meio de doação de populares para custear a vida do filho lá nos Estados Unidos. Esse valor teria sido enviado para o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos durante esse processo ali que ele se encontra tentando fazer uma mediação de defesa do seu pai junto com líderes ali da extrema-direita estadunidense. Ele vem fazendo isso. Inclusive, essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo para adotar medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Na fala, né, do Machado, ele fala que não é barato morar nos Estados Unidos. Ainda assim, em poucos meses, 8 milhões é bastante, né, gente? Enfim, ele justificou, né, né, gente, é muita coisa. Ele justificou, né, que nos Estados Unidos a vida do Eduardo Bolsonaro seria ali para garantir a democracia. Em declaração pública, o próprio Bolsonaro também já afirmou o apoio financeiro ao filho, entre aspas, ele fala que estou bancando as despesas dele agora. Se não fosse o PIX, eu não teria como bancar essas despesas. Ele está sem salário, fazendo o seu trabalho de interlocução com autoridades no exterior. O que queremos é garantir a nossa democracia, não queremos um judiciário parcial. Meio que eles assumem os crimes, né, que estão sendo embutidos aí, que estão sendo apontados contra eles. Eu gosto muito dessa extrema-direita, porque essa extrema-direita não é tão, vamos dizer assim, inteligente. Mas, infelizmente, a gente tem um judiciário, a gente tem ainda um centrão, a gente ainda tem uma direita muito forte no Brasil, que ainda é muito na linha do antipetismo, do anti-esquerda, do anti-pobre, e eles beneficiam e beneficiaram aí durante 20 anos gente como Jair Messias Bolsonaro, nos poderes em que ele, no executivo e nos todos os cargos em que ele esteve, não à toa ele continuou perpetuando esse desserviço para a nossa população, né, para a nossa sociedade. E aí, Ana, na matéria da CNN, né, tem uma matéria que fala, né, Moraes, Bolsonaro é responsável financeiro de Eduardo e deve ser ouvido. O ex-presidente deverá prestar depoimento em até 10 dias no âmbito da ação aberta para investigar a suposta atuação
de Eduardo Bolsonaro contra o judiciário brasileiro nos Estados Unidos. Então, aí é mais uma ação em que o Bolsonaro ele deve ser ouvido de acordo com o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. E sim, gente, a gente pode ter aí a família Bolsonaro com bens bloqueados, justamente para não remeter o dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, para ele continuar fazendo esse processo que a PGR aponta que é um processo contra a pátria. Não sei o que eu estou dizendo, não é a Ana que está dizendo, é a PGR. A gente está aqui só reproduzindo, e que delícia saber que essa galera pode ficar com as contas bloqueadas. Aí eu quero ver quem vai mandar Pix. Vai mandar Pix para onde, tá? E outra coisa, Ana, gente, 17 milhões arrecadados com Pix. Aqui, ó, o Pix do Meteoro tá aqui em cima, tá, gente? Vocês podem reverter esse dinheiro para... sobrando Pix, por favor. Sabe? Se não tiver mais para onde mandar, assim, pode mandar para o nosso aqui, que tá bem guardado, tá, gente? Dais, quer falar mais alguma coisa? Posso? Não, era isso mesmo. Pode se deliciar com a notícia. Posso me deliciar. Ô, Dai, eu não sei se... Eu vou fazer uma admissão aqui, porque eu acredito no jornalismo honesto, porém não imparcial. Eu não sei se eu tô devagar, mas me ocorreu uma coisa aqui. A hora que se falou dos valores, eu falei, lógico, mas é lógico, né? Eu tava né, pensando ali quando a Mônica Bergamo tava falando, né? Eu tava pensando nas desculpinhas que o Bolsonaro vai dar nesse depoimento. Ele vai dizer, não, era apenas bravatas, não sei o que, tarará. Aí imediatamente me veio o pensamento. Mas, obviamente, eles vão verificar. Isso não vai ser... A fala dele complica ele porque abre a possibilidade da investigação. Se ele falou que está financiando, então nós vamos ter que quebrar sigilos aqui e olhar se ele está financiando mesmo ou não. Não adianta ele dizer, não, era brincadeirinha, né? Aí agora tem que olhar. Beleza. E aí, me passou uma outra ideia. Assim, ele vai dizer, não, eu tô só financiando meu filho, né? Tô ajudando meu filho que tá ali sem salário e tal. E esse negócio dele tá influenciando ali as pessoas, né? É a opinião dele, não tem nada a ver comigo isso daí. Só que aí, você falou dos valores, dos 17 milhões de Pix. E aí veio a fala era o ministro sanfoneiro, né? Que deu aquela fala ali dizendo a vida nos Estados Unidos é muito cara. E eu cá pensando comigo, pô, é caro, mas também não é 8 milhões caro, assim, sabe? E é óbvio, se não tá claro para outras pessoas neste momento, é o que a gente precisa deixar claro. Veja, não estou afirmando que esse dinheiro foi usado para isso ou para aquilo, mas é isso que se vai investigar e é aí que a coisa pode ficar muito séria. Por quê? Dizer assim, o Jair Bolsonaro está mandando dinheiro para financiar o filho está lá fazendo mancomunações para coagir os ministros que vão julgar o processo do pai dele, já é ruim, tá? Eu queria deixar isso claro. Isso já é errado, tá? Ok. Mas ficaria muito mais sério, vamos cuidar com os termos aqui, se esse dinheiro também estivesse sendo usado diretamente para um lobby, assim, né? Se esse dinheiro estiver indo parar em outras mãos ali, a coisa fica muito mais séria. E aí fica muito claro qual é o tamanho da encrenca que esses caras se meteram com essa garganta toda. Porque aí abre a boca pra cá, abre a boca pra lá, sou eu que tô fazendo, tô fazendo sanção aí ao Xandão, e outra que não, tô mandando dinheiro lá pro meu filho e tal, não sei. Abriram a guarda total, porque agora vai ser uma derriça. Vai ser uma derriça nessas contas aí, o bicho vai pegar fortemente, vai pegar em dólar esse bicho aí. Caraca! Realmente. Que triste, né? Mas, de fato, Ana, não é barato ficar subindo e descendo atrás dessa galera da extrema-direita estadunidense. E aí a gente, né, não sabe se os jantares, né, quem está pagando champanhe, quem está pagando jantares, de fato, a vida nos Estados Unidos ela é cara quando você quer mostrar um certo status, um certo poder, mas
pelas pessoas que compram mansões, né, investem em 51 imóveis pagando em dinheiro vivo, a gente imaginou que a família tivesse um pouco mais de recursos, né? Aparentemente não tem. Talvez seja a hora do Eduardo voltar para o Brasil, assumir sua responsabilidade, seu mandato, para receber seu dinheiro aqui honestamente trabalhando. Também quer demais, né? Bom, ficamos por aqui, Sofia? Hoje eu tô te chamando de Sofia. É você que tá trocando hoje, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Chat, a gente volta em instantes antes que o nosso advogado nos ligue. Beijos.